Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de uma leitura muito boa que eu fiz agora ultimamente, que é A Profecia, do David Seltzer. Li o livro, assisti ao remake que saiu ali nos anos 2000 e tem um remake também que saiu na década de 70 e que entrou aí, né, para os grandes bojos de livros sobre coisas, né, assuntos meio que satânicos, demoníacos, na mesma leva aí de Bebê de Rosemary e O Exorcista. E aqui não seria diferente, né? Eu já li esses dois anteriores, só faltava ler aqui a grande, digamos assim, a trilogia dos satânicos com a profecia. Esse livro aqui foi escrito, inclusive, né, ao mesmo tempo que o roteiro do livro, aliás, do filme, né? Então, já saiu ali ao mesmo tempo. E aqui essa história, não sei para quem ainda não leu, não assistiu ao filme, vai contar a história do Robert Thorne. Ele é esse político, né? Ele, no comecinho do livro, a esposa dele está grávida. E acontece, ele tem que ir para um hospital para, né, a esposa ter a luz, a Catherine. E aí esse hospital é aqueles tipos de hospital ligados a igrejas, sabe? E o padre que comanda esse hospital. E o que acontece? Ele tem a notícia que o filho dele nasce morto. E a esposa dele não sabe porque está muito sedada e algo do tipo. Só que o padre faz troca uma palavrinha ali com ele e fala assim, olha, a gente tem uma outra criança da qual a mãe não sobreviveu no parto, está completamente sadia, perfeita, e você pode sim adotar essa criança como seu filho biológico, né? O Robert pensa um pouquinho a respeito sobre esse assunto, mas já antevendo que a própria Catherine poderia não suportar o baque de seu filho ter nascido morto, já que houve algumas tentativas de gravidez, ele adota a criança, pega, assume para si, e a Catherine, de então, nada percebe, recebe o menino como seu filho, e o nome que eles dão para ele é Damien. Com o crescimento do Damien, a própria família Thorne, ela ascende, né? Porque o Robert se torna embaixador dos Estados Unidos. E aí ele ganha muito prestígio. Só que coisas começam a acontecer ali na família com o decorrer dos anos. Eles percebem principalmente que o Damien é uma criança muito perfeita, né? Não fica doente, mas também não demonstra sinais de sociabilidade como outras crianças, digamos assim, que a gente costuma ver, né? De brincar, de correr, fazer birra, de até mesmo ficar doente, pegar uma gripe, um resfriado, coisas comuns a crianças, né? Só que Damien não tem nada disso, pelo contrário. Damien é muito quieto, é muito recluso e começa a ter alguns tipos, uns sinais característicos ali. E durante um aniversário que ele teve, há um momento em que tem uma barraquinha lá de uma taróloga, a mãe decide levar para ler, né, a palma da mão do Damien. Ao chegar lá, a taróloga pega a mão do menino e se assusta, porque ele fala que não é um sinal da vida ali na mão do menino. E isso espanta um pouquinho. Ela lê de novo mais uma vez e mais uma vez reforça: esse menino é estranho, não tem a linha da vida na mão dele. E nisso a mãe, ok, né? E quando ela sai dali da barraca da taróloga, o que vai chamar a atenção é o que? A babá. A babá estava na mão dele, aliás, a babá estava com ele, né, no colo, quando a mãe pegou para ir lá levar ele lá na taróloga. De repente a babá, ela sobe o telhado da casa, né, e é uma mera casa, né, e aí o que acontece? Ela amarra uma corda no pescoço. E de lá de cima ela começa a gritar. Isso é uma frase bem emblemática tanto do livro quanto do filme, né? Damien, isso é por você, olha isso. Ela começa a falar algumas coisas assim e se joga, né? Morrendo o quê? Morrendo enforcada. E aí começa uma sucessão de acontecimentos envolvendo a presença do Damien, ou não, né? Mas envolvendo principalmente toda a família dele.
né? As pessoas que têm contato com a família Thorne começam a sofrer alguns acidentes ali meio que improváveis, né? O padre, a própria mãe, conforme ela vai ali tentando uma aproximação com o menino, percebendo que esse menino é muito diferente, e até começa a cogitar que essa criança não é filho dela, ela tenta uma aproximação, mas é uma aproximação que ainda é sem sucesso, e isso vai causando um pouquinho de aversão à própria criança, né? Porque ele começa ali a ficar um pouquinho mais impaciente com certas coisas. Por exemplo, a cena de ir na igreja, e que ele não suporta nem chegar perto da igreja. Isso, ele fica ali agitado, agitadíssimo, e isso assusta a mãe, por exemplo. E depois que a babá falece, é contratada uma nova babá, a senhorita Baylock, acho que é Baylock. E essa babá é muito estranha, é uma babá que gosta muito de crianças e tal, e ela começa a se comportar tão estranho quanto o Damien. Eles vão para uma casa maior ainda, né? E lá ela começa a ter umas atitudes estranhas a respeito do Damien. E aí essas coisas vão gerando uma bola de neve, vão deixando tanto o Robert quanto a Catherine cada vez mais em dúvida sobre essa criança, e principalmente o Robert, porque ele vai se lembrar a todo momento do que aconteceu no hospital quando a Catherine estava em trabalho de parto, né? Aliás, teve o parto, depois do parto. E aí isso vai ficar muito latente ali na cabeça dele. E as coisas vão se sucedendo até um final apoteótico. É um livro muito bom, né? Ele é bem cadenciado, ele traz uma sucessão de coisas, vai preparando um ambiente. Até mesmo tem um prefácio aqui, né, logo no comecinho, antes, um epílogo, vamos dizer assim, que é prefácio mesmo, onde mostra um jovem, né, que está ali observando no seu laboratório de astronomia, observando o céu. Ele vê um choque entre algumas constelações, e de lá nasce uma estrela negra, né, logo no comecinho, ó. No observatório de Cape Hattie, o jovem astrônomo empertigou-se bruscamente. Atordoado, estendendo a mão tarde demais para ativar a câmera que poderia ter registrado o movimento. O estilhaçar de 3 constelações que produziam uma estrela negra e incandescente. Beleza, a gente já começa por aí. Depois vão surgindo o quê? A questão emblemática de que o Thorne se tornou embaixador. Logo na profecia aqui do próprio título, tem uma profecia tirada do textos da Bíblia, agora não lembro qual texto que pode ser tirado. Mostra sobre essa questão da estrela de Belém, né? Essa estrela aqui negra depois do choque das constelações, e mostra sobre um mar de alguma coisa, um mar de pessoas, enfim. E esse mar é interpretado como o mar da política. Você quer algo mais influenciável, e principalmente, vamos trazer para o nosso presente aqui. Você quer algo mais influenciável do que político usando rede social. Você quer algo mais influenciável ainda do que rede social como um todo, né, vamos dizer assim. Mas isso dentro da política é uma ferramenta poderosa e até mesmo destruidora. E aí, isso que ele quer apontar aqui. O Robert, como uma pessoa de grande poder e prestígio que se tornou, para a criação da figura desse anticristo aqui, é um prato cheio, porque ele vai começar a herdar as coisas, por exemplo, dos pais, né? Ele vai começar lá na frente a herdar as coisas que os pais tinham, já que os pais eram embaixadores. Na verdade, o pai era embaixador. Então a gente já começa a olhar isso como uma boa sacada. Também, né, gente, é um livro ali escrito durante o período da Guerra Fria, né? Você tem os Estados Unidos ali envolto em guerras, Guerra Fria, Guerra do Vietnã. As pessoas acabam distanciando um pouquinho da religião e vendo que, tanto de tudo isso, né, há tanta maldade dentro dessas coisas. Há quanto, como é que fala? Podemos colocar aqui, empenho político, financeiro para basear, custear essas guerras que não levam a nada a não ser o quê? O fim das próprias pessoas, né? Então a gente pode pegar aqui esse livro e ver dessa maneira, como a política pode ser destruidora, né? Dentro da política há papéis ali preponderantes e bem
estratégicos de pessoas para fazerem isso. E aqui, colocando um anticristo como filho de um embaixador que depois vai herdar tudo isso, e em volta desse anticristo há toda uma destruição junto dele, é como dizer que, sim, é uma mera alusão ao que aconteceu e o que acontece também hoje em dia, dependendo, né? Porque haja teoria da conspiração a respeito. A gente já vê aí, por exemplo, da Terra plana, não é um herpesinho, algo do tipo, né? Teoria surge, tá acabando o mundo, é a pandemia, é a volta de Jesus Cristo. Então as pessoas se voltam muito para isso, para essas teorias às vezes, quando surge algo tão assim, emergencial, algo do tipo. Bom, fica a dica aqui desse livro, que é muito bom. Recomendo também assistir aos filmes. Eu não assisti o filme original, só assisti o remake do anos 2000, que também eu gostei, mas pretendo mais pra frente, quem sabe, assistir também ao filme original. Fica a dica aqui, ó, de um bom livro. Se você gostou do vídeo, curta, tem vídeo aí. Não toda semana, né, conforme eu estou estudando, tenho faculdade, então acaba apertando meus horários, mas tem vídeo aí no canal para curtir e conforme eu vou lendo, vou aqui alimentando o canal com as resenhas que eu trouxer. Até a próxima!